E aí galera, como vocês vão? Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre 11 empresas que lucraram com a Segunda Guerra Mundial e o que cada uma fez. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. 1. Bayer. A empresa Bayer não só lucrou com a Segunda Guerra, mas também foi responsável por produzir o gás tóxico Zyklon B, usado nas câmaras de gás do Holocausto. Além disso, a empresa também financiou os experimentos do Dr. Joseph Mengele em prisioneiros do campo de concentração. Número 2. Hugo Boss. Na década de 30, a Hugo Boss começou a produzir uniformes nazistas. Isso porque o próprio Hugo Boss aderiu ao partido nazista e fechou contrato para fazer os uniformes da SS e dos nazistas. A SS foi um partido de proteção ao nazismo e ao Hitler. Eu comento sobre ela no meu vídeo quando eu digo que a Hugo Boss se propôs a fazer os uniformes da SS e também dos nazistas. Bom, só para não ficar muito confuso, para vocês entenderem o que foi mais ou menos. O contrato foi fechado 8 anos depois de ele ter fundado sua empresa. E isso também, devido à demanda de uniformes e todas as coisas, a empresa dele alavancou e subiu de nível muito grande no mercado. Número 3. Motorola. A Motorola começou com a fabricação de baterias, mas em 1940, devido à guerra, ela criou o rádio portátil Hand-Talk SCR-536, que foi essencial para a comunicação nos campos de batalha, e que também deu início à companhia de celulares, que conhecemos hoje em dia. 4MM. O empresário americano Forrest Mars descobriu que tropas da Guerra Civil Espanhola comiam pelotas de chocolates envolvidos numa camada mais dura de açúcar. Isso impedia que o chocolate que estivesse dentro não derretesse. E foi inspirado nessa ideia que ele, junto de seu sócio, Bruce e Murray, fundaram a empresa MM. Os dois sobrenomes com M, por isso de MM. E em 1941, o produto já estava circulando pelo mercado, mas foi alavancado do mercado quando os soldados da guerra começaram a utilizar ele em suas rações. E em 1948, a embalagem deles, que era de cartolina, foi trocada pela de plástico e a mais atual, que conhecemos hoje em dia. A quinta empresa é a Coca-Cola. É o seguinte, a Coca-Cola, na verdade, ela participava dos dois lados, tanto para o lado dos americanos quanto do lado para os alemães. Naquela época de 1941, como estava acontecendo os conflitos entre a Alemanha e os Estados Unidos, não tinha como exportar o xarope da Coca-Cola para o exterior. Então, o que aconteceu? Uma filial alemã não estava conseguindo receber o xarope da Coca-Cola. Então, a única solução era criar uma espécie de refrigerante especial para os alemães nazistas. Os alemães e os nazistas. Então, foi criada a famosa Fanta, que logo mais eu vou falar. Então, espera um pouquinho aí que eu vou falar sobre a Fanta. Além disso, a Coca-Cola usava na filial alemã trabalho escravo para manusear as máquinas. A próxima empresa é a Volkswagen. A Volkswagen em 1934. Em 1934, Ferdinand Porsche, o criador da Volkswagen e da Porsche, se reuniu com Adolf Hitler para criar uma espécie de carro. Então Hitler não só sugeriu o nome, como sim o modelo. Hitler queria que o carro fosse parecido com a forma de um besouro. E aí, depois criaram o carro com uma forma de besouro. E aí ele decidiu colocar o nome de Fusca. E ainda por cima, uma coisa que eu queria falar é que o Ferdinand Porsche, ele é um cara muito babaca. Porque, tipo assim, o Ferdinand Porsche, além dele criar um carro para os nazistas, ele também tinha uma certa intimidade. Ele tinha uma intimidade com um dos chefes nazistas. Então, como ele tinha intimidade com um dos chefes nazistas,
ele podia, né, ir lá nos campos de concentração e pegar judeus para trabalhar nas máquinas e até mesmo fabricar os carros. Ei, eu tava aqui editando esse vídeo aqui, desculpa por interromper, mas é o seguinte, eu tava aqui editando esse vídeo e aí eu percebi que meu amigo Vinícius, ele estava falando sobre a Bayer e uma parte do meu vídeo também falava sobre a Bayer, então eu cortei essa parte e tô fazendo um outro vídeo para substituir aquela empresa. A empresa que eu vou falar agora é a empresa Siemens. Essa daqui tá aparecendo na tela, é a empresa Siemens. A empresa Siemens, ela foi responsável por dar a ideia de usar o gás Xylon B, esse aí que tá aparecendo na tela, para matar vários judeus. Isso, foi ela que deu a ideia de matar vários judeus com esse gás. E recentemente, em 2001, essa empresa, a empresa Siemens, ela decidiu usar o nome do gás Xylon B para colocar nos seus produtos de fogões e de fornos a gás. Só que durante esse tempo houve muitos protestos e críticas sobre essa decisão dessa empresa. Então, a empresa Siemens, ela decidiu não continuar com essa ideia, que ninguém ia gostar e que todo mundo ia poder até mesmo fazer alguma coisa e ficar mais séria e ela poder fechar as portas da empresa. Essa foi a empresa que eu vou substituir pela Bayer, então fique com a próxima, tá bom? Valeu, tchau! A oitava empresa é a Fanta. Como eu tinha dito anteriormente, estava tendo conflito entre a Alemanha e os Estados Unidos. Não tinha como exportar o xarope da Coca-Cola. Então, vamos dizer assim, um representante, eu não sei bem, eu pesquisei, mas eu não sei bem quem é. O representante da filial alemã, ele não tinha como fazer o refrigerante porque não tinha o xarope que é o necessário para fazer as doses do refrigerante. Então, ele pegou algumas coisas que tinham lá e simplesmente misturaram tudo e fizeram. Foram os seguintes ingredientes: soro de leite e fibras de maçã. Eles misturaram isso e fizeram um soro também, como se fosse um soro. Além do soro de leite e a fibra de maçã, eles fizeram uma mistura para deixar aquela coisa mais gostosa. E até mesmo há relatos de que o próprio Cage, não sei o nome dele direito, é alemão, eu não sei. É Keiiw, eu não sei o nome dele. Há relatos que esse homem, ele mesmo lembrou e pensou com açúcar e água carbonada. Água carbonada, em outras palavras, é água gasificada. Uma água com gás. Aquela água com gás que vende no mercado, é isso que é água carbonada. Durante um pouco tempo, essa bebida estourou. Essa bebida virou uma febre. Em todo lugar tinha para vender. Todo lugar mesmo. Então, até mesmo era tão famoso que até mesmo criaram comerciais de mulheres sensuais com roupas nazistas, cantando músicas nazistas e bebendo a Fanta. Sim, é a Fanta. Um tempo antes dessa bebida ir para as lojas, ela não tinha um nome. Então, o cara, que eu esqueci o nome agora, ele chamou algumas pessoas numa sala, e falou assim: gente, usa a sua imaginação aí agora. Aí todo mundo começou a pensar, e ele ouviu no fundo da sala o Joey Kinnip gritando Fanta. Logo o nome já foi criado ali e ele aceitou esse nome. Até hoje, os sabores da Fanta são uma coisa inexplicável. Mas tem outra coisa interessante. Um tempo depois da Segunda Guerra Mundial acabar,
o que aconteceu? Como acabou tudo, tipo, não era mais necessária a Fanta, a empresa Fanta. Por quê? Porque a Coca-Cola já poderia exportar de novo o seu xarope. Então, a Fanta foi aposentada durante algum tempo. Mas, como a Coca-Cola já tinha criado novas receitas do refrigerante dela, então ela estava tentando competir com outras empresas de refrigerante, como a Pepsi e até mesmo a Fanta. Então, então a Fanta, numa fábrica italiana, criou o meu sabor de Fanta preferido, a Fanta laranja, que até hoje é um sinônimo de Fanta. Uma coisa interessante é que hoje a empresa Fanta fabrica Fanta laranja para mais de 100 países e a empresa Fanta tem mais de 90 sabores. Essas empresas foram as empresas que lucraram com a Segunda Guerra Mundial e eu tô indo embora, mas tem uma amiga aí que tá vindo, ela vai falar mais 4 empresas pra você, tá bom? Tchau, gente. A primeira empresa que eu escolhi foi a BMW. Ah, por que foi a BMW? Foi uma das empresas que estava na lista e eu quis fazer. A BMW foi fundada antes da ascensão do nazismo, ou seja, antes dessa ideia de nazismo começar a ser aplicada na Alemanha, ela já estava em funcionamento. Entre os anos de 1930 e 1940, o grupo funcionou apenas como fornecedor de equipamentos. Como assim, fornecedor de equipamentos? Ela, por exemplo, dava peças para a indústria alemã de armas, para conseguir montar armas mais potentes, armas mais fortes, enfim. A empresa, depois que aconteceu esse negócio de nazismo, a empresa confessa que usou pessoas que vinham do campos de concentração, ou seja, usou judeus e outras religiões que participaram desse negócio e acabaram sendo prejudicadas, que acabaram morrendo por acreditar em uma coisa que não tinha nada a ver. E além de fornecer essas peças para a empresa, a indústria na verdade, eles também fabricavam motores de avião para a frota aérea nazista. Mas eu acho que eles também fizeram mais coisas, só que eu só achei isso e eu queria deixar isso bem resumido. Bom, vamos para a próxima. A próxima empresa que eu escolhi foi a IBM. Quem não sabe o que é a IBM, é uma empresa americana que no século XIX produziu um tipo de sistema de que é atualmente usado nos computadores modernos. Eles também criaram também para o ciência do ZEWA, que também são usados nos computadores modernos. Para os computadores modernos, na verdade. Que é o sistema de cartão perfurado. Que você coloca o cartão lá, o cartão fura no dia, e é como se fosse para marcar presença. Tipo se você fosse na escola e tivesse esse sistema, você colocava o cartão, furava e marcava sua presença que você já esteve lá. E usando esse sistema, eles fizeram um equipamento, e com esse equipamento eles usavam para contar e para identificar as pessoas que viviam no campo de concentração. Por exemplo, vamos chutar. Chega um judeu. Eles fazem os dados e colocam no cartão, ele perfura e o judeu não pode mais sair de lá, a não ser que ele seja convocado para trabalhar nas empresas que eu acabei de citar e em outras, que possivelmente os meninos já falaram, como a Hugo Boss, a Fanta, a Volkswagen também usavam esse tipo de sistema. E eu não sei se eu falo parabéns por ter usado esse sistema que era tão fácil, ou se falo vai se lascar, porque é tanta gente que morreu trabalhando a gás. Eu não sei quem foi o pior. Eu não lembro o nome. Stalin ou Hitler. Eu acho que o Hitler ia ter inveja de Stalin. Olha a merda. Eu tô fugindo totalmente do assunto, mas eu falei minha parte. A próxima empresa que eu escolhi foi a Audi.
acabei de perceber que eu só tô falando de carro e só tem uma de diferente. Continuando. Em 1932, a montadora alemã, sim, a Audi é alemã, se uniu com outras 3 montadoras alemãs, que foi a DKW, a Horst e a Wander, eu não sei. Wander, eu não sei. Assim formando a Auto Union, que, segundo a imprensa, é a segunda maior produtora de automóveis no país. Olha a bosta, né? Continuando. Entre 1933, um ano depois dela ser fundada em 1939, a companhia teve uma grande expansão, triplicando na sua produção de automóveis e na sua mão de obra, que aumentou de 8.000 pessoas para 23.000. Resumidamente, a mão de obra aumentou quase 3 vezes. E como história da Segunda Guerra, as empresas que participam da Auto Union reduziram a sua produção de carros, de motos, assim, de veículos em geral, para uso civil mínimo. Ou seja, só poucas pessoas tinham o carro que eles fabricavam, porque eles começaram a produzir armamentos, motores de avião e navios, acho que navios também, para o exército alemão. E estudos feitos depois de tanto tempo, em 2014, descobriram que eles também usavam trabalho forçado, que eles também revelou que davam trabalho forçado. Ou seja, também usavam pessoas do campo de concentração, também usavam pessoas que nem... Também usavam pessoas que antes que trabalhavam para ganhar não estavam ganhando mais, só estavam trabalhando e não ganhavam porcaria nenhuma. E, resumindo, as 3 empresas que eu falei até agora também usavam pessoas do campo de concentração para trabalho e acabavam morrendo de tanto trabalhar, porque não ganhavam nada também. Eu não gosto de falar disso. A próxima empresa que eu escolhi foi a Mercedes-Benz. A empresa que a gente só conhece pelos caminhões e pelos carros também participou disso. O grupo do Daimler-Benz, que é o dono da Mercedes-Benz, também produziu frotas para o exército nazista. Como assim frotas? Produziu carros, produziu tanques de guerra, produziu aviões, produziu e muito mais. Além das frotas que eles aumentaram, também produziram os motores. Ou seja, eles não só produziam o avião por completo, mas também produziam motores para mandar para outras empresas que estavam apoiando e estavam construindo os aviões. E para isso dar certo, eles utilizaram trabalho forçado. Usaram as pessoas que vinham do campo de concentração, usavam as pessoas que já trabalhavam com eles, e também usavam escravos. Escravos eram pessoas que eles pegavam e não pagavam nada, apenas trabalhava, e alguns até morriam de tanto trabalhar. E além do aumento da demanda disso, digamos assim, como eu explico? Além de ele estar aumentando a produção, muitos funcionários das fábricas que eram a favor do nazismo foram recrutados. Ou seja, de 50% a 60% da fábrica era a favor do nazismo e foram convocados para a guerra. Recrutados, foram convocados. Tipo, ou você vai ou você morre sem ir. E segundo a empresa, isso gerou falta na mão de obra, porque era muita gente indo e pouca trabalhando, e isso acabava também atrapalhando muito em algumas produções. Dizem que até chegou a parar um pouco a empresa por conta disso. Eu não sei se é mito, eu não sei se é verdade, isso eu tenho que pesquisar para ver. Gente, foi isso o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.